Olá pessoal, bem-vindos à nossa sexta aula, onde vamos começar a falar um pouco sobre o perfil médio diário ou perfil diário médio, como extrair informações importantes dessa ferramenta. Vamos retomar o que a gente falou na aula passada dos actogramas. Vamos imaginar que a gente tem 27 dias de registros, de atividade e repouso, como eu posso ver nessa figura, onde eu tenho 27 dias de registro de atividade e repouso. Na outra aula a gente falou um pouco sobre como construir o actograma. Lembram que para a construção do actograma eu pego sempre o primeiro dia começando às 0 horas e coloco ele na primeira linha. O segundo dia também começando às 0 horas na segunda linha, aqui o terceiro dia, o quarto e o quinto dia. Todos sempre começando às 0 horas e terminando às 23h59. Ou seja, cada dia a gente tem 1440 minutos. Esse é um actograma, onde eu tenho cada dia representado nas linhas e cada minuto representado nas colunas. Do actograma, eu posso fazer o perfil médio diário, que é também parecido com o ritmo de atividade e repouso, só que é uma média de todos os dias. Então ele começa à meia-noite e termina às 11h59. De forma que o primeiro registro do perfil médio diário é a média do primeiro registro de cada dia. Do minuto seguinte, ou seja, do minuto 2 daquele dia, é a média do minuto 2 desse dia. Se eu tenho 30 dias, vai ser a média de todos os dias, de todos os 30 dias, certo? Então aqui nesse perfil médio diário eu já consigo ver o quê? Identificar uma fase de repouso e uma fase de atividade. E consigo ver também aqui uma queda na atividade, que é uma queda regular, já que aparece no perfil médio diário. E quando eu vou ver no actograma, aqui uma queda acontecendo quase que no mesmo horário. Provavelmente um cochilo. Falando em cochilo, vamos retomar aquela nossa ideia, aquele modelo de controle do sono, que é os dois processos, circadiano e homeostático. Lembrando que o circadiano, ele é um ritmo circadiano, então ele tem uma variação circadiana, ou seja, próxima de 24 horas, ok? E o processo homeostático, o S, que é o Sleep Drive, ele vai nos mostrar o quanto é a pressão da sonolência. Quando você está acordado, essa pressão vai aumentando, até que ela chega num ponto máximo onde a pressão do sono ela é maior do que a pressão do ritmo circadiano. Então a pessoa dorme. Ao dormir, a pressão do sono reduz. E aí ela acorda quando a ativação do sistema circadiano é maior do que a pressão do sono. Então ele acorda e a pressão tende a aumentar. Ok? Estou falando sobre esse modelo porque o perfil médio diário nos ajuda a identificar algumas características deles que precisa da gente entender esse modelo. Principalmente em relação ao cochilo. Lembra que processo homeostático está aumentando, vamos seguir o azul. Ele aumenta até um certo ponto onde o sono inicia. E aí ele tende a cair. Vamos dizer que no meio do dia a pessoa cochila. Quando ela cochila, a pressão do sono reduz. Quando ela acorda do cochilo, volta a aumentar. Vamos dizer que aqui nesse ponto, a pessoa, mesmo tendo o cochilo, ela decide ir para a cama e dorme. Veja que a pressão do sono ela é menor do que se não tivesse o cochilo. Sendo menor, o sono tende a ser um pouco mais superficial, ele pode ter movimentação de despertares noturnos e não ser um sono tão bom como se ele não tivesse tirado aquele cochilo. Ok? O mesmo acontece se a pessoa não dorme, né? Então aqui a pressão é alta, mas ela não dorme. Então ela tem uma privação de sono e a pressão do sono tende a aumentar de forma indefinida. E quando ele dormir, vai reduzir essa pressão, só que o tempo necessário para reduzir a pressão é maior do que nesse ponto, ok? Aqui no caso ele está mostrando uma redução devido a um cochilo
diurno, ok? Aqui ele vai mostrar um aumento devido à movimentação para acordar e à movimentação para dormir, certo? Esse outro exemplo mostra um ritmo bem regular, tão regular que a gente consegue ver até uma regularidade na hora de cochilar, tá vendo aqui, seguindo o laser, e olha aqui uma queda na atividade do perfil médio diário, certo? Então aqui eu consigo identificar um cochilo que pode ou não atrapalhar o sono noturno. Então o perfil médio ele nos ajuda a identificar essas nuances do ritmo de atividade e repouso. Aqui um octactograma, onde eu consigo identificar bem o cochilo no meio do dia. E esse cochilo atrapalhando o sono noturno. E aqui eu vejo o perfil médio daquele actograma. Olha aqui o cochilo aparecendo bem. E um sono com um repouso com muita movimentação. Esse é um outro caso onde o perfil médio também nos ajuda a elucidar, junto com o actograma, algumas características desse ritmo. Veja primeiro que sempre que essa pessoa tem a oportunidade, ela dorme até mais tarde. Tá vendo? Aqui ela vai dormir até 11 e meia, aqui até umas 10, 11 horas, aqui até umas 10 horas. Mas quando ela não tem a oportunidade, ou seja, ela tem que acordar cedo, ela acorda às 6, às 6 e meia, 6 e meia, aqui às 6 e meia. Tá vendo? Quando ela tem que acordar cedo, ela acorda. Mas quando ela tem a oportunidade, ela gostaria de dormir até às 10 horas. E quando a gente olha o perfil médio, a gente vê o quê? O repouso, o início da atividade e aqui um cochilo, uma queda no nível de atividade durante a vigília. E quando a gente olha o actograma, a gente consegue ver que é um cochilo. Então essa pessoa ela tem uma sonolência, por quê? Porque ela tem um débito de sono. Quando ela tem a oportunidade, ela dorme muito mais do que nos dias que ela não tem essa oportunidade. Provavelmente porque ela tem que acordar cedo para ir para a escola. Aqui seria um fim de semana ou um feriado, certo? Então, aqui a gente falou um pouco sobre o perfil médio, sobre as suas aplicações e gostaria de pedir a vocês que se tiver alguma dúvida, possa mandar no formulário essa dúvida, que no momento de uma aula ao vivo a gente pode tirar essas dúvidas. Essas aulas ao vivo ainda não foram programadas porque não temos dúvidas o suficiente para fazer uma aula com um bom conteúdo. Mas eu fico aguardando as dúvidas, dicas e sugestões e muito obrigado.